Os repórteres puderam fazer perguntas assim, boa tarde para você, boa tarde a todos. Primeiro eles começaram a fazer aquele apanhado, né? Na verdade, ele falando tanto o doutor Pedro Moutinho quanto o doutor João Maia, só que o João Maia foi quem falou mais, e ele veio trazendo a defesa do cliente dele, que é apenas o Bruno. Diga-se de passagem. Nesse momento em que ele fazia todo o apanhado, claro que nós jornalistas fizemos algumas perguntas naquele meio, até efetivamente começar ali essa entrevista coletiva, onde cada um de nós poderia fazer uma pergunta, né? Mas deixa eu te dar um detalhe, você não falou agora há pouco, o Caio Alex teria conversado com o Vinícius? Você não pontuou assim? E deixa eu falar para você o que eu acho nesse momento, que ontem, que eu não falei com o Vinícius, que ontem eu falava com o Bruno. E ao longo dessa entrevista que eu estou fazendo com você aqui, eu vou te explicar por quê, Isabelle. Caio, você acha, para quem não está pegando o bonde da história, Caio estava dormindo quando toca o telefone dele. Eu já nem sei se você pensou nisso, mas assim, é repórter, a gente recebe ligação, mas eu já não recebo mais esse tipo de ligação. 2 horas da tarde, né? Cara, imagina, toca o telefone, Caio Alex. Ontem, Caio, nós ficamos aqui colocando trecho, porque assim, o cara manda foto, aí a gente, como que você se bota, você liga para um repórter que tá fazendo a maior cobertura do caso, um programa que tá jogando toda a M no ventilador, não que os outros não estejam, mas que o Caio tá fazendo isso, e aí você liga para o próprio repórter e se joga na história, esse que tá aparecendo aí é o Vinícius, que foi no dia da, presta atenção na história, Carregosa, esse é o dia em que ninguém da imprensa sabe quem é quem. E que começam a aparecer os personagens para dar entrevista. Ninguém sabia quem era esse cara alto. Esse cara alto era o tal do Vinícius, que corre da imprensa, ninguém sabe quem é, ele disse que não vai falar nada. Muita gente, inclusive o Caio, achou que fosse, eu me lembro muito bem, o cara que teria cuidado dos cachorros. Todo mundo pensou que ele fosse o cara que cuidava dos cachorros. Entrava e saía gente, ninguém nem sabia se era do caso. E aí, hoje se descobre que esse é o Vinícius, que estava na cena do crime, que no depoimento na delegacia assume que ajudou a ocultar o cadáver. Aí ontem, tem na ponta o que o Vinícius fala com o Caio durante não tem? Então, aí esse Vinícius teria, por livre e espontânea vontade, entrado em contato no celular do Caio. E o Caio falou, me manda a foto, quero saber se é você mesmo ou se é alguém passando trote. Ele manda a foto, e a foto é do Vinícius mesmo. Só que agora o Caio começou a desconfiar que não era, porque a gente também ficou aqui debatendo ontem. Que estranho, o cara não quer se defender, ele quer defender o tal do Bruno. Esse Vinícius toda hora mandava o secretário do Bruno. Foi aquela que apareceu ali, não, né? Ele manda aquela foto pro Caio. Que apareceu, tipo, foto de perfil. Mandou uma foto qualquer. Mas não fez ligação de vídeo com o Caio. Mandou uma foto qualquer. Aí o Caio, com o desenrolar da história, você tá desconfiando, Caio, que quem na verdade tava falando com você e agora tudo casa, porque ele não queria se defender. Ele queria defender o Bruno. Você acha que o cara que te mandou essa foto e que bateu o papo com você por telefone ontem, defendendo o Bruno, era o próprio Bruno? Acredito sim, Isabelle Benito. Acredito sim, vou te dizer por quê. O suposto Vinícius, comigo ao telefone, ele disse o seguinte, que ele estava sendo ameaçado pelo Marcelo, que teria ligações com milicianos de Santa Cruz, naquela área de Santa Cruz, Paciência e Cosmos. E que, por isso, homens de moto estavam indo até a casa dele chegou a ser apedrejada, ele teria recebido mensagens via telefone celular, só que em nenhum momento ele me mandou essas mensagens, ele me passou essas informações. Aí eu te pergunto, Isabelle, se você está sendo ameaçada de morte por uma pessoa que você conhece, que você disse já ter participado de vídeos íntimos na casa da vítima, né, desse crime brutal, e de repente você afirma que você não saberia onde essa pessoa moraria, mas como essa pessoa saberia onde você mora? Já tem esse detalhe. E por que que você, né, me mandaria uma foto sua, esse aqui sou eu, e você pode colocar a minha foto na televisão? Ou seja, era para tentar dizer que, tá vendo, Caio, esse aqui sou eu, Vinícius. Só que em dado momento aqui na coletiva, eu consegui perceber que não era o Vinícius que estava falando comigo. Eu vou afirmar para você.
Quem conversou comigo ontem por telefone, eu tenho certeza absoluta, desses quase meus 30 anos de jornalismo, foi o Bruno. De uma forma de tentar montar aí uma teia para tentar defendê-lo. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu não tenho dúvida. É o mesmo Bruno que abre friamente o portão da casa. É o mesmo Bruno que aluga a casa onde o corpo vai ser enterrado. É a mesma mente que atrai para a cena do crime algo que ele já planejava para desqualificar a vítima, no caso depois. É o mesmo homem que aparece no vídeo, que é demitido de uma emissora e continua ganhando dinheiro em cima do sonho dos outros, mentindo que pode colocar dentro da emissora. É o mesmo Bruno que, vendo que não vai dar mais como se livrar, porque usa o cartão de crédito da vítima e atende e acolhe a família da vítima, sabendo que essa vítima está enterrada num baú, numa casa a 2 metros do chão, com certeza é a mesma pessoa que acha o telefone do Caio Alex e 2 horas da manhã entra em contato para se passar por outra pessoa para limpar o próprio bumbum. É isso, diga de passagem. Caio, segura, que eu quero saber outra coisa. Concorda com a gente, Carregosa? Aham. Não é? Concordo. Não parece tudo? Uma teia, uma mente, na cabeça dele, ele vai utilizar do repórter que mais está fazendo a cobertura sobre o caso e desvendando antes mesmo, porque até então a polícia não está dando nenhuma. Gente, o Fantástico fez reportagem sem qualquer tipo de versão policial. A gente está trazendo aqui porque a gente tem essa liberdade. Caio Alex traz toda essa versão. Eu trago ainda a minha desconfiança de que tem mais coisa por trás, que o caso Jeff vai mostrar uma grande quadrilha no Rio de Janeiro que mexe com 2 sonhos. Um sonho da vida dos outros é da casa própria. O outro sonho de quem quer ser artista é ser famoso. Você mexe com o ego das pessoas. Gente que vem de fora e pode fazer sucesso, como vários artistas, mas a maioria não, é igual jogador de futebol, que também passa por isso. E são essas redes, esses criminosos, e não deve ser ele sozinho, e que agora deve estar muito pé da vida com esse cara, de que você jogou, tirou a toalha do nosso esquemão de simplesmente explorar o sonho de vidas de artistas que vêm de fora, como foi o Jeff. Esse mesmo cara que sim. Agora, eu quero só uma outra coisa. Caio Alex, nessa coletiva de hoje, a minha aposta ontem e a tua era que hoje o principal motivo dessa coletiva era desqualificar a vítima que não está aqui para se proteger. Eles fizeram isso? Sim, né, Isabelle? No momento em que falam que o Bruno estaria ali, juntamente do tal Marcelo, do Vinícius e do Jeff, para fazer uma gravação de vídeo íntimo ali, que essa gravação, de acordo com o advogado que estava aqui, teria acontecido, e logo depois que esse ato sexual aconteceu, o Bruno simplesmente desceu do quarto e ficou na parte de baixo da casa, no momento em que o Vinícius estaria tomando banho, e é aí que, de acordo com o depoimento, o Bruno não vê o que acontece no quarto, e de acordo com relatos do Vinícius para o Bruno, o advogado dele falou aqui que é aí que ele conta que o tal Marcelo teria dado um mata-leão, né? Teria matado a vítima, mas já tinha colocado um fio de telefone no pescoço da vítima e as mãos estavam amarradas. E ele só viu o exato momento quando o Marcelo desce com o corpo do Jeff. Ele percebe ali que aparentemente ele estava desacordado ou morto, e já o Marcelo determinando que o baú deveria ser descido ali, determinou para o Vinícius que ele tinha que tirar tudo que estava dentro do baú para que o corpo fosse colocado ali e ele saísse do local, tá? O carro utilizado para poder levar o corpo, ele também, o advogado, confirmou aqui, o Dr. Maia confirmou que foi o carro da vítima, que dirigia Vinícius, eu já tinha adiantado isso ontem, o próprio Bruno estava no banco do carona, e um detalhe, que na parte de trás eles tiveram que deitar o banco para colocar o baú onde estava o corpo do Jefferson. Em dado momento, eles dizem que o Bruno, ou melhor, que o Marcelo sentou no banco de trás.
eu tenho um carro semelhante àquele da Lisa, Isabel, e quando a gente deita o banco para transportar qualquer coisa, não dá para uma pessoa sentar no banco de trás, ok? Aqui na entrevista coletiva eles dizem que na metade do caminho, nas proximidades de uma localidade aqui entre Guaratiba, ali Barra de Guaratiba e Campo Grande, próximo de uma comunidade, Morro do Cavado, o Marcelo teria determinado que ele ia ficar ali e eles seguem para poder levar o corpo até a casa, tá bom? Mas antes disso, deixa eu te dar um detalhe. Lembra que eu te falei que o Vinícius, eu perguntei para ele assim no telefone ontem, como você teve acesso ao meu telefone? E ele me disse que quando ele saiu lá da cidade da polícia, ele parou uma jornalista, que até agora eu não identifiquei, eu liguei para todos os meus colegas de imprensa que estavam na cidade da polícia e ninguém foi parado pelo Vinícius e nenhum colega teria passado o telefone de 3 repórteres de emissoras diferentes, ok? Você lembra que nós do SBT Rio colocamos com exclusividade também aquela conversa que eu tive com o Bruno, ele não dizendo muita coisa, falando que era o advogado que ia falar, mas eu liguei ainda naquela data, quando o pai de santo estava prestando depoimento, e eu trouxe o áudio dele falando com ele, ou seja, o Bruno já tinha o meu telefone pessoal. Ele já sabia do telefone, porque eu tinha conversado com ele. E alguns detalhes que foram falados aqui na coletiva me remeteu a coisas que foram faladas pelo Vinícius e que não tinha como o Bruno saber, porque foi o Vinícius que falou comigo no telefone. Ou o Bruno estaria ao lado do Vinícius quando ele conversava comigo, ou foi o próprio Bruno que tentou se passar pelo Vinícius para tentar mais um álibi por caso dele. Marcelo Carregosa falou uma coisa interessante, tinha que ter uma prancheta aqui para a gente ir anotando tudo que você está ticando para a gente não se perder. São vários elementos. O Carregosa está fazendo isso aqui no celular. O Caio Alex, o importante é dizer para o povo de casa que na cena do crime para a polícia não tinha Marcelo nenhum. Eles conseguiram dar o nome completo desse Marcelo, do qual seria o autor do assassinato, do qual seria o algoz. Eles não deram em nenhum momento, porque o Marcelo não existe. Olha só, Isabelle, para que você ter uma ideia... O Marcelo foi plantado por eles. Para você ter uma ideia... Para que você tenha uma ideia, aqui na coletiva, todos nós jornalistas perguntamos o seguinte: se vocês falam da existência do Marcelo, a gente precisaria de um nome e sobrenome. Quem é ele? A única coisa que se falou foi que esse Marcelo seria uma pessoa muito perigosa, envolvida com a milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E que quem tinha o contato dele, que falava diretamente com ele, era o Jeff, que levava esse Marcelo para participar desses vídeos pornográficos. Aí, Isabelle, olha só, um miliciano perigoso vai sair de Santa Cruz para gravar vídeo pornô se expondo? Se ele é um miliciano perigoso, mata e faz alguma coisa assim? Você acredita nisso, Isabelle? Claro que não! E mais, no celular do Jeff, cadê o celular do Jeff? Tem contato do miliciano? O Jeff era um artista do qual pode ter se envolvido. A mãe dele, ali, o Caio, eu não lembro se foi o Caio, foi você que eu pedi para você perguntar ao vivo para ela. O que te disseram, o que a senhora acha, quando ela ali começa a se desvendar? É a partir do teu microfone, já que a delegacia não falava nada, mas já poderia saber, porque a mãe fala, ele confiou nos amigos errados. A família sabe. O que aconteceu, minha gente, eu posso estar muito errada aqui, mas se for para fazer uma aposta, porque não tem o inquérito, Caio não Isabelle. tem, delegado não tem, o que aconteceu na cena do crime o Jeff era uma presa fácil para o Bruno, que já era um estelionatário, que faz parte de algum grupo muito maior, que explora artistas. Viu no Jeff uma peça fundamental de exploração, porque o Jeff não era pobre, o Jeff veio com 40 e poucos anos, morava numa casa boa, era uma pessoa que a mãe acreditava no sonho dele como se ele tivesse 20 anos de idade e mantinha, os avós mantinham, então ele viu do Jeff uma presa muito fácil, colou no Jeff. Simplesmente pode sim ter chamado o Vinícius, do qual ele também trouxe para o convívio do Jeff, trouxe. E aí, no meio dessa história, a exploração de muito dinheiro. E muito dinheiro do qual chegou um momento que mesmo o Jeff, a vítima da história, falou, cara, eu quero meu dinheiro de volta.
Um cara criado como esse, ele é uma pessoa com informação. Ele deve ter falado, Carregosa, eu vou procurar a delegacia. Quando ele começou a falar com eles, eu vou procurar a delegacia, eu vou procurar a delegacia, provavelmente esse Bruno contrata esse Vinícius ou chama esse Vinícius, que é alguém perigoso e que provavelmente deve ter feito o papel sujo da história com o aval e a presença do Bruno. Eles atraem para a casa do qual ele tinha acesso, tanto é que ele tinha a chave. Ali acontece o assassinato já premeditado, porque a casa já estava alugada do Bruno há um tempão para esconder o corpo, porque o pedreiro disse que foi contratado apenas para levantar uma parede e depois foi chamado de volta para concretar um piso. É isso, esse Marcelo para a polícia não existe e, na minha opinião, também não existe. Existe na sua opinião, Carregosa? Não, não existe não, não existe. Não existe. E assim, eu tava até marcando os pontos. Só o telefonema do Caio, isso daí é importante, hein? Vale a pena até você falar isso lá na descoberta de paradeiros, hein, Caio? Assim, primeiro já vê a foto. Ninguém manda uma foto para provar a identidade, uma foto promocional. É que nem um celular aleatório te procurar falando que é Isabelle Benito e mandar aquela foto de Instagram. Ainda mais quando a pessoa tá respondendo por homicídio, né? Exatamente. Tá investigada, tá suspeita de homicídio. Não vai mandar uma foto sorrindo, né? A segunda coisa era até que assim, também não tem como abordar jornalista e jornalista passar o telefone do concorrente, né? Isso é lógico, né? Aí o que acontece? Novo ator. Aí você começa as perguntas que provavelmente foram feitas na DDPA. Por que não avisaram a polícia? Por que não avisaram a polícia? Medo. Então, você tem medo, mas você não tem problema de responder pelo homicídio, né? Até parece, né? É um sujo querendo ficar mal lavado. Exatamente. É essa história que prega. E já tem o Bruno envolvido em práticas criminosas. Sim. Então você já vê que assim, ele já tem um histórico, o que justifica que inclusive já dá um motivo para o homicídio. E aí o que acontece? E isso a gente vê muito assim, a investigação da DDPA, pelo que a gente está vendo por fora, né, acompanhando aqui a notícia, ela está indo no tempo dela e você vê que ela está indo para cercar todos os lados. Normalmente, quando acontece isso, não resta muita opção para a pessoa a não ser confessar. Por quê? Porque reduz a pena. Quando a pessoa, como já diria o ditado, né? Quando está se afogando, jacaré é tronco, né? Você acha que vai chegar a hora dele confessar? Cara, assim, eu acho que esse tipo de... Eu não estou aqui para criticar defesa. Cada um decide como é a estratégia de defesa que vai assumir. Mas eu acho que é um terreno muito perigoso, porque é uma coisa que rapidamente você pode provar que não existia, que entendeu? não existia, porque Caio é muito Alex fácil de provar, porque você vê que a própria história mostra isso. Não, e a própria história, e não colocou. Caio Alex, daqui a pouco nós vamos trazer os trechos, eu vou trazer você de novo e trazer a reportagem completa aqui. Mas olha só... Deixa eu te trazer só uma coisa. Claro, pode trazer, diga. Assim, eu vou só pedir você a permissão para meio que virar um co-apresentador com você aqui, para nesse momento eu poder dar a minha opinião e eu quero que até que você possa debater isso aí com o Carregosa. Você lembra que a mãe do Jeff afirmou que a última vez que ela falou com o filho e que ela sabia que era o filho dela foi no dia 22 de janeiro? Sim, dia 22 de janeiro. Você lembra disso? Lembro. Aniversário dia 19, último contato com ele 22. E você lembra que ela fala... E você lembra que ela falava, que ela tentou falar com o filho a manhã inteira e somente no final da tarde ela conseguiu falar com ele e que o Jeff estava aparentemente como se fosse sonolento, cansado e que ele teria falado, sonolento. Mãe, parece até que me deram alguma coisa. Sim, lembro. Então, aqui na entrevista coletiva, o advogado pontuou e afirmou que o Bruno disse que o crime teria acontecido no dia 23, que Jefferson teria sido assassinado no dia 23 por esse suposto Marcelo e que ele apenas participou da ocultação de cadáver. Agora eu te peço licença para te dar uma opinião. Eu acredito que Bruno e o outro rapaz, o Vinícius, não chegaram na casa no dia 23. Que eles chegaram na casa, Bério, no dia 22. Que esse rapaz poderia já estar tomando algum líquido, alguma coisa que fosse deixá-lo daquele jeito. Porque como Bruno tinha todas as senhas pessoais de cartões, de telefones e tudo mais, não teria como ele pegar isso depois que o Jeff já estava morto, já que o assassinato aconteceu no dia 23. Inclusive isso senha do celular. Isso teria que ter acontecido antes. Isso. Mas o advogado dele, aqui na coletiva, afirma que ele chegou na casa por volta de 1h da tarde do dia 23,
1h da tarde. A morte pode ter acontecido entre 3 horas da tarde do dia 23 e 5 horas da tarde do dia 23. Mas, Isabelle, eu volto a dizer, eles poderiam já estar na casa desde o dia 22, já que a mãe do Jeff, Dona Maria, fala pra mim, e falou aqui ao vivo no SBT Rio, que o filho estava meio que desorientado, como se estivesse meio dopado. Então seria uma forma de conseguir, sabe o Boa Noite Cinderela? Meter conseguir Boa as Noite informações Cinderela importantes. Tipo o último golpe De pra conta, aparecer. dinheiro, de tudo mais. E automaticamente, a partir daí, planejar o fato. Eles afirmaram também aqui na coletiva que esse buraco foi cavado no dia 23, ok? Só que, será que esse buraco, Isabelle, não foi cavado antes, Isabelle Benito? Ah, tava pronto. Tava tudo pronto porque foi planejado. Aí você matou tua Eu história. não acho que foi planejado, não. Acho que foi planejado eles aplicarem um golpe. Ué, mas e a casa alugada há um mês pra quê? Mas eu acho que a casa acabou sendo alugada por acaso. Eu acho que isso é o único e aí acaso da mandam história. levantar um muro pra quê? Mas o muro não foi levantado depois, não foi? Não, foi levantado antes. Apenas a concretagem depois. Ah, tá. Apenas a concretagem tá. Eu depois. achei que a casa tinha sido alugada. Não. E outra, essa história do Caio é muito boa. Ele fala pra mãe, eu tô me sentindo sonolento, mãe, parece que eu tomei alguma coisa, eu não tô bem. Meu filho, mas o que acontece? Não, eu tô com sono, que dá a Boa Noite Cinderela de golpes, de você conseguir senha de banco, a pessoa sim. dá. E aí o fato dele conseguir, quem consegue? Se eu morrer agora, você não consegue pegar meu telefone e desbloquear e fingir que eu tô viva. Por isso que ele tinha senha de tudo. Caio, daqui a pouco tudo pronto, já chegou seu material aqui, eu trago toda a cobertura desse circo armado e dessas versões plantadas. Eu vou te falar, hein, Caio? Tá na hora de você... Acho que é difícil trocar o número do seu celular, né, Caio? Porque é muito contato, mas... Eita, nós, tem que dar uma bloqueada quando tudo isso passar. Não, deixa esse, garoto. O Caio bota no Instagram o celular dele, pô. Bota na rede social. Ah, é verdade, eu não sabia disso. É isso. É aí que eu recebo as matérias. É isso, Caio, é isso. É sobre isso, Caio. Alexandre, Caio. Olha Isabelle. só. Maurício vai matar eu e você, só pra te falar. Olha só. Lembra sem que você... ocultar nada. Rapidinho. Lembra que você me fez uma pergunta que você queria saber quem foi que levou a polícia para descobrir o corpo? Quem? Mistério? Aqui na entrevista coletiva, o advogado afirmou que o Bruno teria confessado para eles, para os advogados, que teria participado da ocultação e que ele foi levado à delegacia e informou o local onde o corpo estava, por isso a polícia encontrou o corpo. Que esse ato dele seria para ajudar nas investigações. A gente tem que bater palma pra ele agora, é isso? Aí agora grande então, alma, né? Grande alma, né? Que grande alma, Vai né, pro céu, Carigosa? vai pro céu. Caio Alex, daqui a pouquinho com mais informações, inclusive com esse telefone teu bombando aí. Vou te fazer uma pergunta no WhatsApp enquanto entra essa reportagem, já volto. Miliciano que mata todo mundo não tem lugar pra esconder o corpo. Mas aí o cara que alugou tem na casa dele e sugere isso. O miliciano matador, que eles inventaram o nome Marcelo, né? E nome que é um Marcelo, nome que assusta muito, óbvio, a gente sabe. Nome que assusta bastante, né? Marcelo não ocultaria o corpo. Mas e ele é assassino. E ele é o assassino, mas os boa alma tinham casa alugada, muro erguido, entendi. E ajudaram a polícia, boa alma. Daqui a pouco a gente volta com mais babado direto de Caio.